A seguir, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, Prática Rumi, Instituto Consciência da Totalidade. Acompanhem agora. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre. Invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir, tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadkiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre.
Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, Prática Rumi. Hoje nós iremos levar aos nossos internautas e ouvintes da Rádio Holonomia o segundo exercício da Prática Rumi através do livro Orientação dos Mestres, Práticas para a Imunização de O Padrão Rumi, de Nilza Alarcon e José Carlos Alarcon. Exercício 2. Gratidão. O cesto de bênçãos. Que venham à mente os momentos mais felizes ou positivos. Boa parte das pessoas tem dificuldade em relatar memórias alegres. Por outro lado, com maior facilidade, se lembram dos reveses, das dificuldades e quase nunca se esquecem das dores. Prevalece a programação negativa. Sofri muito desde criancinha. Foi terrível, por isso, hoje tenho esses males a me atormentar. Sofro demais. A memória e a fala sempre repetindo a negatividade é um hábito enraizado, um decreto permanente. Quanto mais repetir, mais atrairá danos, piorando a situação. Essa postura tem a força de obscurecer e destruir o lado bom. Vencer o hábito negativo até aqui revelou-se a maior batalha que o derrotista trava com o seu ego de vítima. O sentimento vitimista é percebido na forma como a pessoa se comunica, perpassada por uma energia nervosa de lamentosa desdite. Toda a raiva de suas contrariedades e limitações é transformada na visão de que tudo lhe tolhe, rejeita e ofende. Os outros são sempre culpados, responsáveis por suas limitações. Nada existe no ego de vítima que sirva para apontar a si mesmo. Daí, a dificuldade de tocar a programação negativa pela positiva. Todo o segredo da bem-aventurança está na mudança desse padrão de conduta. Primeiramente no mundo interno, depois na energia, na fala e nas atitudes. Pois, antes de mudar a realidade no mundo exterior, há que mudar na mente, passando pela aceitação. É preciso reprogramar-se, desde que a própria pessoa faça isso por si, conscientemente. No destino de quem adota a prática Rumi, para alcançar a felicidade, o exercício da gratidão é a grande chave do triunfo. Dele depende tudo. O sucesso nos empreendimentos, a melhor qualidade de vida e a desejada comprovação que, através da lei de atração entre as espécies semelhantes, o universo sempre responde. O exercício é pontual, objetivo e direto. Mesmo diante da pior situação, o treinamento é focar a positividade do aprendizado e agradecer. O método é simples. Diariamente, escolhe-se um momento, podendo ser ao anoitecer, para repassar na mente as memórias do dia. Inicialmente, tais memórias devem apontar para significados de aprendizagem, de prazer e de conforto relativo às necessidades primárias. As memórias dos infortúnios serão focadas de forma orientada, a partir do exercício número 3, atenção e retrospectiva. Quando se trabalha a negatividade, ponderando o ganho de aprendizagem, elevação e maior consciência. A metodologia do exercício 2, gratidão, é clara. Ao fazê-la, focalize-se a positividade. Tudo que foi e é bom na experiência de vida, seja a memória que vem do passado mais distante, seja o deste dia. Logo, o praticante perceberá o quanto ele dá valor, atenção e credibilidade à negatividade. Por tal razão, tudo que é negativo vive a ser fortalecido no íntimo, por ele mesmo. Nunca se tratará de rejeição aos conteúdos negativos, pois serão trabalhados em todos os exercícios. Os experimentos realizados nos laboratórios de prática Rumi, com diversos grupos, propuseram o exercício de relembrar e agradecer
tudo que foi bom durante o dia, por apenas alguns minutos diários. Nenhum outro exercício havia. Somente o praticante envolvido e honesto logrou êxito na reforma interior, mudando sua vida para muito melhor. Houve a conquista de bem-estar, tranquilidade e satisfação, e também maiores realizações com ampliação do círculo de amizades, atraindo relacionamentos de igual espécie. Depois de algum tempo, o praticante verificou eliminações graduais de tudo e de todos que perderam sentido em sua vida. Ele agradeceu ao compreender algumas situações como cipós a amarrá-lo. Nas perdas, ele foi atento o suficiente para pensar segundo o raciocínio das soberanas leis que equilibram a vida para o seu próprio bem. Tornar-se grato por focalizar e agradecer diariamente o que foi e é salutar para se manter em progresso e se transformar num grande cesto de bênçãos. O exercício da gratidão é orientado para focar, sustentar e multiplicar benefícios. É como diz o ditado: a cria engorda na vista do dono. Qualquer coisa, antes de ser realidade exterior, precisa consolidar-se no mundo interior, incluindo o prazer e qualquer tipo de conquista. Obviamente, há uma estratégia de trabalho e dedicação para a obtenção dos benefícios almejados. O resultado de focar o positivo, sempre agradecendo, representa implantar novos e saudáveis pensamentos, sentimentos construtivos, sensações prazerosas e percepções reveladoras. E assim, atraindo coisas mais positivas. Gradualmente, os condicionamentos negativos são dissolvidos, até regular a lei de atração. Por fim, limpa empecilhos dos canais circulantes de bens terrenos, recursos intelectuais e tesouros do eu cósmico. Adormecer em estado de gratidão ao poder dos poderes, que teve e tem a força de manifestar o ser, é algo para refletir e meditar. Se teve e tem tais poderes, muito mais terá a me responder conforme a qualidade dos meus verdadeiros sentimentos e pensamentos ocultos, pois já conheço a lei automática de atração entre as espécies semelhantes. Vigiarei sempre. Quando se adormece em estado de gratidão, o eu cósmico conduz o corpo astral emocional para uma vibração elevada, enquanto o corpo físico descansa. A experiência ocorre sem a participação do ego, porém, ele é beneficiado na medida em que aceitar e ajudar a cumprir com empenho e alegria a prática desse exercício. A maior participação do ego acontecerá quando ele se render a essa realidade, o que será uma apoteose cósmica. Transmutado, realiza-se o estado de união consciente com a totalidade. Desaparecerá dentro do praticante o aspecto que se opõe à sua vontade de realizar a sua felicidade. Com o tempo, pequenos registros são gravados no cérebro e a pessoa detecta as memórias como se fossem fragmentos de sonhos. Na condição de aluno, o eu cósmico também se vale de imagens do subconsciente para transmitir algumas de suas experiências. Dentre os fragmentos de memória, alguns são mais nítidos e o praticante poderá dizer: sonhei com um grupo, gente vestida de branco, e me parecia que o ambiente era para ensinar alguma coisa. Havia sempre uma paz e uma harmonia em tudo. Obviamente, poderá se tratar de uma realidade social, inscrita apenas no âmbito terreno. O que determina a procedência de tal sonho é a qualidade da paz profunda, uma harmonia dificilmente esquecida. Quando o ego começa a admitir o eu cósmico, o primeiro sentimento experimentado pela pessoa é a gratidão, por saber que existe em si alguém mais forte, poderoso
e capaz de transformar todas as suas instâncias psíquicas em dinâmicas equilibradas, satisfeitas e elevadas. Com o tempo vem a descoberta de um prazer indelével, sinal que foi embora a crença no mal, que tanto destroçava o equilíbrio e a elevação do campo emocional e mental. As sombras da culpa também se vão. A pessoa se estabelece com firmeza, sem esquecer que ela é o eu cósmico, com todas as manifestações naturais do ego, positiva e negativa. Sabe que o eu cósmico é responsável por aceitar desmandos, jamais culpado, porque a sua natureza é de aceitação, embora se limite às consequências de todas as rejeições do ego. A pessoa se sente capaz de cooperar e corresponder dentro das possibilidades de sua evolução, sem mais se cobrar por estar imperfeita ou porque tenha a obrigação de ser perfeita. Essencialmente, sua perfeição já existe e está no eu cósmico. Trazer essa realidade para o nível do ego depende de transformar a prática Rumi numa realidade em seu ser. O fato é que a reforma íntima melhora a vossa vida, e com o exercício da gratidão, em vez de a pessoa ser o seu próprio inimigo número 1, passa a ser o seu maior aliado. Nasce a segunda aceitação, a mais importante, quanto à união com a totalidade. Tem início a sua jornada, desbravando o mundo interior. Sua gratidão aumenta, passando a ser um aliado, ajudando a si e aos outros. Afinal, compreende que o aprimoramento é feito para alcançar a totalidade do ser. A raiz da palavra gratidão significa graça, gratitude, benefício, e daí decorrem a satisfação e o prazer. Essas sensações são produzidas com a prática desse exercício, quando feito de forma focada e profunda, e reforça o trilho da lei de atração. Quem se fixa nisso ou naquilo terá sempre mais disso ou daquilo mesmo. A satisfação é, antes, cultivada na mente, no mundo interior. Quando satisfeita, geralmente, a pessoa é grata. O praticante passará a perceber muitas coisas boas que antes passavam desapercebidas. Por que ficar insatisfeito, vitimista, temeroso e lamuriento? Esse estado interno afasta as pessoas, as soluções e as boas oportunidades. Atrai doenças e limitações de muitas ordens. O que resta de possivelmente bom é ignorado. As dávidas nunca são agradecidas, como se elas fossem nada. Tal o condicionamento de fixar a negatividade. O corpo, os talentos e o tempo são manifestações do poder infinito criador e são créditos antecipados. Somente depois de usá-los será possível avaliar se foram ou estão sendo bem empregados. Depois, havendo empenho real no exercício, estará justificada a multiplicação dos benefícios. Qual é a conclusão? Os estados moral, físico e financeiro do praticante comprovam se ele persistiu no exercício até alcançar a vitória. Por outro lado, revelará os apressados sem êxito por falta de disciplina, de firmeza, de propósito e de realismo em suas possibilidades. Se ele amontoa uma carga de procedimentos contrários a si mesmo, como poderia deixar de colher as consequências? Os apressados, em vez de agradecer, cobram. Por que isso demora a funcionar? Eu fiz, e cadê a resposta? Estou na mesma situação, sem saída. Essas pessoas devem ser abençoadas para seguir em busca de um caminho que as ensine o primário da virtude, um pouco de humildade. Nessas condições, é uma grande mentira a pessoa dizer que praticou o exercício quando tudo nela denuncia o contrário. A vitória pertence a quem persiste com honestidade. As 3 primeiras graças, corpo, talentos e tempo, são uma herança maior
pode estar no cesto de bênçãos desde o nascimento. Do contrário, o tempo será um mestre ensinando como utilizar esses dons. A forma de encarar a vida, modelada pelos sentimentos e pensamentos ocultos, já será uma escolha pessoal. A colheita será como encarar a vida. Fixar atenção repetidamente em eventos insatisfatórios, temerosos ou malignos é um hábito nocivo, uma programação que precisa ser trabalhada. Como um tumor, incomoda até a excrescência vazar em comportamentos mórbidos ou fracassos na saúde, nos afetos e nas economias. A misericórdia da fonte inesgotável mantém o corpo, o tempo e os dons. Pode-se mudar todo o mundo interno. Ele vem primeiro e é o mais importante. Leva um tempo para sua manifestação ocorrer no mundo exterior. Porém, para algumas pessoas, em poucos meses, ela própria nota a diferença. À sua volta, os perceptivos notam muito mais. Todavia, a pessoa quer já a solução de seus impasses econômicos, a cura do corpo e da solidão afetiva, como se fosse uma imposição, ou como se o ego estivesse colocando o eu cósmico contra a parede. Há, porém, a parte que lhe cabe resolver, a cegueira diante dos atos falhos. Procedimentos nocivos nunca poderão ficar trancados numa gaveta do subconsciente, como lixo ou pendência para resolver depois da morte. O praticante terá o objetivo de resolver seu mundo interno o máximo que puder, e esse cuidado deve prevalecer por toda a vida. A ingratidão precisa ser descoberta, encarada e resolvida agora e durante todos os dias de sua vida. Isso somente é possível prestando uma profunda atenção na gratidão, pois o mal se combate com o bem. O ser grato eleva seu campo vibracional à sintonia com a consciência cósmica. Esta deve ser a educação dos adultos e das crianças. Quem cultiva um olhar na parte boa, ainda que haja uma porção danosa, tende a aumentar o bem. Mesmo havendo uma quantidade considerável de eventos desagradáveis, como nos destroços de uma hecatombe, ou diante de grandes perdas, é possível enxergar a luz no fim do túnel. Pessoas com essa têmpora são as vitoriosas, porque elas têm a coragem de se reinventar, ou seja, de se reprogramar, de mudar de foco, estilo, padrão, conduta, eliminando procedimentos equivocados e crenças negativas. Há histórias notáveis a exemplificar a grande força de superação, porque humanos são seres prodigiosos quando querem ou as circunstâncias obrigam. Antes de qualquer situação conduzir a um enorme esforço de superação, agora é o momento certo de começar a modificar, cada um a sua lei de atração. Mesmo sendo a negatividade o retrato fiel da realidade transitória, aprender a aceitar e a agradecer, seja o que for, são os dois primeiros passos da mudança, visando soluções. Eis o que destrói. Nada tenho a agradecer. A vida é sem graça e de nenhum sentido. Tive desgraças. Vou agradecer a quem e por quê? Os pensamentos são de matéria fina e seguem o seu livre pensador, atraindo incontáveis fluidos da mesma espécie. Por isso se diz, como pensar, viverá. Dos vossos momentos, quanto tempo foi tomado para o lamento? Muitos complicam a vida por causa da voracidade em multiplicar os seus bens, ou por se renderem à depressão, como se esse mal fosse incurável. E disso pode discorrer tanta repercussão, que mata a pessoa antes do tempo, além de piorar muito a sua qualidade de vida. O temor do desamparo é falta de uma profunda sintonia com a fonte de riqueza do eu cósmico, o herdeiro de toda opulência da consciência universal. O pobre se justifica com a miséria, o rico faz as suas alegações, ambos reclamam. Quando o ensinamento da gratidão deixa de encontrar ressonância na mente e no coração, é sinal que o cesto de bênçãos
está trancado. Nada foi aceito, nem compreendido. Talvez nenhuma gratidão, nada de reforma interior. A ansiedade domina e o temor do amanhã devora a mente. Essa sombra nasce com o ser humano, desde o vosso aparecimento na terra, encontrando terreno fértil em muitos corações. E a prova está em escrituras antigas, como dissera o Mestre Jesus: nunca vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nem estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Ora, qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar 1 centímetro à própria estatura? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Mateus 6, 25.30. O praticante deve agora conhecer um segredo especial acerca de versículos bíblicos e religiões. A quem tenha desde preconceito oculto até escárnio explícito, ojeriza e ódio a qualquer frase bíblica ou a qualquer menção ao Mestre Jesus, Mestre Buda, Mestre Alá, Mestre Brahma, Mestre Lao Tse e outros, incluindo aversão por seus símbolos. Obviamente, tais escrituras possuem trechos que são atentados à inteligência e à civilidade, mas isso nunca deverá colocar as pérolas no mesmo destino das palhas. O praticante Rumi deve agradecer a essas correntes, independentemente de seus seguidores produzirem a escuridão, pois o que vale é a pérola, o grão de verdade que existe em cada uma. A vantagem de eliminar o preconceito é abrir o canal circulante de bens terrenos e atemporais. Chamará para si o lado positivo das egrégoras religiosas. Tolo é quem convoca para sua miséria o lado negativo delas. Basta que haja um sentimento contra e já é suficiente para estabelecer uma atração negativa. Se o praticante compreender o esforço de seus antepassados religiosos, aprenderá com os exercícios a lançar fora essa ingratidão. Junto, eliminará o ódio e a revolta contra Deus, porque isso acorda o nervosismo, a inquietação, a pressa irracional, os prejuízos, a doença e a miséria. No derradeiro momento de estadia terrena, é no fórum íntimo que o juiz da consciência se posiciona, a julgar esses conteúdos ocultos, com toda a clarividência possível. As motivações estão todas no íntimo. Pensa o ser humano que o julgamento da consciência decorre somente de atos externos. Todo juízo se faz em torno das intenções ocultas, dos segredos agindo por trás de cada atitude. Os atos externos podem ser suaves e, ao mesmo tempo, esconder a fera rangendo os dentes e sufocando os sentimentos opressivos ou agressivos. O exercício da gratidão, como todos os outros, é para elevar a consciência, remover do íntimo o que impede a satisfação e o prazer de estar vivo nessa grande experiência. Agradecer o que restou de benefício, bondade e beleza, por fim, levará a pessoa a abarrotar o cesto com muitas bênçãos. O praticante jamais deve esquecer-se de agradecer aos ancestrais, pois deve muito a eles. E aqui se refere à humanidade. Em vez de pensar apenas nos próprios pais, avós e bisavós, muito mais tem que agradecer aos seus primeiros mestres, os iniciadores no passado remoto. Alguns tiveram que ser brutos, mas estavam obedecendo a um propósito evolutivo. Mestres também foram vítimas de sua própria ignorância. Particularmente, por menos que uma pessoa julgue ser e ter, ela começará com suas condições atuais e a sua parcela de desafios.
Se o praticante fez a aceitação verdadeira do seu eu cósmico, terá de modificar o julgamento que faz, tanto dos ancestrais quanto de si. Terá de fazer melhores considerações a seu próprio respeito, transmutando a baixa autoestima do ego de vítima, e será mais corajoso para extirpar procedimentos que tiram a sua paz. O pensamento é feito de energia, porém, ainda é matéria, podendo ser sutil, fina, mediana e grossa, em polaridade positiva e negativa. Quanto mais denso e negativo, tanto mais o pensamento pesa e amofina, oprimindo o peito e a mente. Nisso reside toda a revelação sobre a lei de atração. O universo também é feito de energias sutis e condensadas. Ele responde conforme a qualidade de matéria fina, elaborada com os sentimentos e pensamentos. A qualidade da gratidão é um antídoto protetor e age dissolvendo muitos males. É preciso enxergar com os olhos da mente o mundo sutil dos fluidos. Eles estão em toda parte e cada um tem a sua natureza. Alguns são benignos, protetores e atratores de oportunidades e incontáveis benefícios. Todos eles se manifestam através de pessoas. Os relacionamentos são o maior tesouro que se pode conquistar, mas há fluidos destrutivos que formam uma egrégora de dissolução, cuja natureza é o malefício. Ficar imune a essas egrégoras é uma condição interna. Externamente, de qualquer forma, o cenário mundial comprova como as egrégoras trabalham e dominam as pessoas. Vosso coração está pronto? Pronto a ver agora o poder de gratidão? A mente está pronta? Pronta a aprender sobre as razões do seu cultivo, como filosofia de vida em exercício permanente? Gratidão é reconhecer e aceitar com alegria a própria centelha de luz, o eu cósmico, capaz de atos de superação, embora o ego seja produtor de atos falhos. É enxergar e agradecer o corpo, os dons e o tempo, enfim, a vida. E a partir daí, agradecer também a capacidade de poder se manifestar, pela manifestação da respiração, da fala, da audição, do olfato, da locomoção, do tato e do paladar. Poder comer, beber, trabalhar e descansar. Agradecer os sentidos e as funções que permitem interagir com o mundo físico. Gratidão é perceber e agradecer a realidade da grande e poderosa magia dos relacionamentos, mesmo contabilizando dilemas e perda de seres amados. É amar, sabendo que as pessoas são livres de qualquer posse. Todo eu pertence a si mesmo, ao poder infinito que o manifestou. Ele é uma gota do grande oceano. Os possessivos, quando contrariados pela perda de seus afetos, deixam de agradecer pelos bons momentos, invalidam todas as graças obtidas nessas relações, porque a posse terminou. Gratidão é agradecer, seja o que for e como for. Graças eu dou porque tenho tais relacionamentos. Graças eu dou porque findou a posse de tais relacionamentos, significando que o universo põe e dispõe, segundo o que necessito de aprender. Graças eu dou ao meu opositor. Por que agradecer até mesmo aos adversários, produzindo desventuras em vossa vida? Tudo que alerta e sacode corrige para o bem e faz subir um degrau na evolução. Então, a pessoa que se cultiva se torna mais atenta e sóbria, nascendo uma cautela sábia que somente assim poderia conquistar. Enquanto o ego registra perdas, o universo contabiliza o ganho de consciência, maturidade e sabedoria. Quem agradece aos fenômenos desagradáveis? Quem os compreende à luz da grande teia cósmica? Talvez os grandes sábios pensarão muitos. Há um engano no ego, porque esse grande sábio habita o vosso mundo interno. É condição possível, feita para qualquer ser humano, do mais diplomado, laureado e famoso,
ao mais iletrado, ou mesmo aquele que se julga pequenino e pobre. Essa riqueza pertence a todos. No eu cósmico, os semelhantes são iguais, poderosos e ricos. É para comprovar essa realidade que o exercício da gratidão existe. A compreensão dos benefícios concedidos pela grande teia cósmica, incluindo os fenômenos desagradáveis, cancela a permissão ao vitimismo e à ansiedade mortificante. Em vez disso, a matéria-prima do sentimento de gratidão se converte num manto fluídico, atrator de riqueza e elevação. O universo sempre trabalha pelo benefício de todo ser manifestado, ainda que pareça o contrário. Cabe ao humano ser perceptivo diante das leis universais. O que for bom para o universo terá que ser bom para todos, ainda que a aparência o negue. Nem tudo que é bom para a pessoa o é igualmente para o universo. Esta é a lei. Levante-se agora os poderes e o brilho do vosso eu cósmico. Quando a gratidão é cultivada diariamente, o hábito se torna uma segunda natureza, um dia absorvida como parte do próprio ser. A matéria fina do sentimento elevado é um substrato psíquico, uma essência ou um fluido de natureza luminosa, translúcida e também colorida, conforme a atividade do íntimo. No caso da gratidão, por sua leveza e claridade, eleva-se na dimensão material e penetra em outras dimensões de sua igual natureza. Todo substrato, essência ou fluido é agente comunicativo, ele transmite algo e é responsável por trazer de volta uma resposta do poder infinito criador. No retorno, ele é imune aos fluidos sugestivos da destruição, e é isso que protege a pessoa. De modo contrário, a emissão negativa retorna acrescida com outros fluidos de igual natureza, aumentando a tormenta de seu livre criador. São todos livres para criar o bem e o mal. Todo o percurso dos fluidos comunicativos está submetido às leis universais, dentre elas a lei de atração. É por essa razão que a gratidão lúcida ou consciente, aquela que conhece a sua razão de ser, se conecta com as vibrações mais saudáveis e elevadas. Então, estará edificado o círculo de vossa proteção e riqueza. O praticante ainda aprenderá a força do eu sou, pois esse ensinamento virá adiante e ajudará na consolidação da nova programação e no seu padrão de conduta ao modo positivo. Desde já, a regra sábia é abandonar o emprego dos termos eu sou em sentenças, cuja motivação íntima tenha por base os egos do lamento e da irritação. E toda vez que o leitor ou praticante encontrar tais termos, grafados com iniciais maiúsculas, significa que esse status pertence ao vosso eu cósmico. Da mesma forma, o eu sou, desde os primórdios, se refere também à ideia perfeita da manifestação da consciência universal. Nada custa relembrar visando a sua reconciliação interior. Eu sou o que sou. Assim dirá Moisés: o eu sou me enviou a vós. Êxodos 3.14. Quando for inevitável declarar uma tormenta, aprender a escolher os termos da sentença, preferivelmente colocando-os no passado. Fui atormentado, deixe-me influenciar, tive uma perda. Quem realiza os exercícios da prática Rumi terá complementos a fazer. Fui atormentado e venci o sentimento negativo, porque me coloquei na lei de movimento, deixei fluir e fixei o bem, o bom e o belo que existe em mim e em minha volta. Deixei-me influenciar no primeiro momento e logo tomei as rédeas dos meus pensamentos. Refleti até ponderar uma estratégia mais sábia. Tive uma perda e já enxerguei o ganho, pois vi algo novo dentro de mim e tive a percepção de que aprendi
para deixar de me enganar. Agora posso tomar uma atitude resolutiva. Existe grande necessidade de um decreto magnânimo e de natureza ampla, a fim de treinar a programação positiva. Cada pessoa tem as suas particularidades muito individuais. Torna-se impossível contemplar a idiosincrasia de todos. Ainda assim, oferta-se um modelo para servir de inspiração ao livre e benigno criar do mundo interno. Decreto de gratidão. Diante da consciência cósmica e suas consciências benignas, como os mestres imateriais, amigos, agentes e guardiães, decreta minha firme intenção de cultivar a gratidão, enxergando no simbolismo do cesto de bênçãos uma só contemplação: o bem, o bom e o belo existente em mim e ao meu redor. Agradeço por meu corpo e por todas as suas funções, alimentação e moradia, pelos recursos e pessoas dos quais disponho para viver. Sejam abençoadas todas as fontes da natureza e seus trabalhadores, pois me permitem sobreviver com a produção de bens e serviços, como alimentos, vestuários e transportes. Agradeço por minha inteligência, motivação, inspiração, ideais e pensamentos. Agradeço a minha intuição, percepção, ações proativas, resolutivas e produtivas. Contemplo e reforço o que foi bom nesse dia. Dormi, descansei para o novo dia, respirei, andei, saciei a fome e a sede. Estudei, aprendi, falei e pude sorrir, trabalhei e fui servido por pessoas e também a servir. Troquei sorrisos, fui atencioso, calmo, gentil e doativo. Perdoei de verdade porque compreendi e transmutei as ofensas. Agradeço o que recebi nesse dia. Hoje mantive o ego sob vigília e tranquilidade, certo de que posso fazer ainda melhor. Em toda oportunidade eu disse muito obrigado, bom dia e desejei profundamente que todos fossem correspondidos em suas necessidades. Decreto agora a minha firme intenção de visualizar os benefícios do plano físico e material, mental e espiritual. Busco agora o estado de profunda gratidão à consciência cósmica, da qual eu sou o herdeiro de toda a opulência. Grato aos meus mestres e emissários, que estão me auxiliando a tomar posse do tesouro que eu sou e possuo. Que meu corpo saudável adormeça e descanse, acorde e realize o bem, protegido por esse manto fluídico que agora também eu sou. Que se expanda a minha luz nas vibrações abençoadas e vitoriosas dos mestres da humanidade. Que minha mente se mantenha com a mesma gratidão e elevação ao dormir e acordar. Eu sou a vitória do bem, do bom e do belo. Eu sou quem tudo pode, porque eu sou a manifestação daquele que gera tudo, mantém tudo e transforma todas as coisas. Eu transformo tudo e a minha natureza benigna se manifesta. Por fim, o exercício da gratidão é, na verdade, uma reconciliação com a vida, cujos soberanos guias são representados por leis automáticas e impessoais. A felicidade depende muito do ser humano aprender sobre tais leis. É fácil e até uma criança pode aprender. Ao jogar uma bola contra a parede, ela retorna ao seu atirador. Assim se explica a uma criança o que é a lei do retorno, causa e efeito, ação e reação, dar e receber. Da vida ninguém recebe o que jamais deu. Da vida ninguém recebe o que jamais deu. Da vida ninguém recebe o que jamais deu. Agradecer, ajudar, cooperar e doar são anjos. Que o praticante descubra todos os elos da gratidão e coloque tais anjos em ação. Então, queridos ouvintes e internautas da Radiolonomia, a voz do autoconhecimento, foram passados para vocês o segundo exercício, orientação dos mestres, prática para a imunização, que é o exercício da gratidão. Seja grato todos os momentos da sua vida, com a sua família, com seu país, com seus amigos e até com seus inimigos, porque eles te impulsionarão e farão com que você
se vigie o tempo todo. Qualquer informação sobre esse excepcional sistema de autoconhecimento, ligue aqui a nossa produção na Radiolonomia através do telefone prefixo 11 2638 0078, através do nosso e-mail, ou acione o site o Estudo Rume através do site www.rume.com.br, que está sediado na Chapada dos Guimarães, com escritório em Cuiabá. Queridos ouvintes, internautas, deixamos vocês na paz dos mestres imateriais da grande fraternidade, hoje intensamente sendo difundida no nosso planeta. Você que está buscando se encontrar, olhe para dentro de você. Essa força está dentro de você, através da divina presença Eu Sou. Uma boa noite, uma boa semana e um bom ano, porque esse ano vai ser um ano realmente histórico para o nosso país, para a nossa população. Um grande abraço a todos, João Gilberto. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadiquiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre, invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia.
para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Vocês internautas ouviram na Rádio Holonomia Prática Rumi do Instituto da Consciência da Totalidade com o autodidata João Gilberto Silva. Continuem com a nossa programação.